Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vá sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos começar agora o culto ao seu lar, a hora da esperança. Deus seja louvado, porque até aqui Deus tem nos ajudado. Acabamos de chegar de um culto maravilhoso, onde Deus tem operado grandemente aqui nesse lugar. Louvado seja Deus por isso, né, irmãos? O nosso Deus é aquele que nos surpreende todos os dias. Hoje eu fiquei na escolinha com as crianças, eu fui a professora delas e dei muito conselho para as crianças, porque as crianças, irmãos, é o alvo do inimigo, é as crianças. Você que é o pai, a mãe da criança, cuidado com seus filhos, toma cuidado, vigia, tenta conhecer os amigos dos seus filhos, conversa com seus filhos, vê com quem seus filhos estão andando, nunca deixe seus filhos ficar posando para casa dos outros, porque está tendo muito problema. Então, olhe suas crianças, irmãos. As crianças é o centro do futuro, eles são a nossa juventude na sociedade, na igreja. E qual será o futuro do seu filho, o futuro da sua criança, se você não toma conta dele, não liga, não faz conta dos amigos que ele tem, não. Conheça os amigos dos seus filhos, é muito importante. Conheça os amigos dos seus filhos, é muito importante. Isso daí é um conselho que eu tô dando agora para vocês. Deus sabe por que eu tô falando isso, nada é por acaso. Então, conheça os amigos dos seus filhos, amém? Irmãos, ontem eu falei um pouquinho sobre os dons e hoje eu ia dar continuidade, né? Para falar para nós que a diferença do dom e que o fruto do Espírito é diferente dos dons. O fruto está lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 22. E dos dons, eu falei ontem lá em 1 Coríntios, capítulo 1, né? Fui falando ali sobre os dons que uma irmã perguntou para mim e eu gostei muito dela ter feito a pergunta, né, pelo comentário, e eu respondi para ela. Depois ela mandou outro comentário, falei que foi muito boa a explicação. Então, o que eu vou falar hoje conosco? Eu vou falar sobre o fruto, que o fruto é diferente dos dons. O fruto qual que é, irmãos? O fruto do Espírito é amor, é gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então aqui nós vemos que o fruto, embora consideremos o fruto do Espírito de maneira pluralizada, quer dizer, fruto do Espírito, a Bíblia considera no singular, quer dizer, a gente embora consideremos o fruto do Espírito no plural, né, que essa palavra complicada aqui, no plural, a Bíblia o considera no singular. Isto é, deve ao fato de que essas qualidades implantadas pelo Espírito em cada filho formam um todo, como se fosse uma única virtude. São esses 9 aspectos que contribuem para o perfeito desenvolvimento espiritual do cristão, assim como afirma as Escrituras, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Isso está lá em Efésios, capítulo 3, versículo 19. Então, irmãos, os frutos, como eu falei que é diferente dos dons, porque eu tenho essa interpretação, que o dom é de Deus, tudo é de Deus, mas é um dom, é algo dado de Deus para nós. E o fruto é de nós para Deus. Porque tem pessoas que até têm o dom, falam em línguas, profetiza, tem dom de cura, um monte de dom, mas não tem o fruto. E nós, a árvore é conhecida pelos frutos, não pelos dons. A Bíblia nunca viu aqui na Bíblia falando que uma árvore é conhecida pelos dons. Não, a árvore que simboliza nós, ela é conhecida pelos frutos. Porque tem pessoas que até prega bem, fala bem e ora bem, faz muita coisa muito bem.
mas não tem o fruto, porque o fruto é algo que vem do nosso espírito, é do Espírito de Deus para o nosso espírito, que é o amor, né? Uma coisa que adianta nós ter todos os dons e não termos o amor? Nós seremos como o sino que tine, o sino que seremos só como uma pessoa que só faz barulho. O amor é a essência de tudo, irmãos, porque o amor é algo que vem diretamente de Deus, porque o próprio Deus é amor. E uma coisa que nós temos tido muito pouco ultimamente é o amor. Por quê? A Bíblia diz que por causa da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Por causa do pecado, o amor se esfriaria. Isto é um fruto, o amor é um fruto. O gozo quer dizer alegria. A palavra de Deus diz lá no Salmo 100, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Então isso é um fruto, ter alegria de estar na casa de Deus, alegria de servir a Deus, alegria de fazer a obra de Deus, é um fruto. Que aqui é a palavra alegria e gozo é a mesma coisa. A paz, né? Paz. O nosso Jesus é o príncipe da paz. Então a paz, todo aquele que tem paz tem Jesus na sua vida. Por quê? A paz vem de Deus. O que quer dizer a paz? Às vezes está aquela coisa tão difícil, aquela luta, aqueles problemas, aquelas dificuldades, mas você não se desespera, você fica em paz. Você fica acreditando que a qualquer momento Deus vai entrar com uma resposta. Também é um fruto. Longanimidade. A pessoa longânima, né? Não é aquela pessoa assim, também muito e tudo que vai fazer devagar. Não é isso daí. É aquela pessoa longânima. Ela até vê uma situação, mas ela não age no seu impulso. Ela não faz pela sua própria força. Ela vai na direção de Deus, aquela pessoa longânima. Benignidade, aquela pessoa boa, benigna. Né? Benignidade vem da palavra bondade, benignidade. Bondade, né? Aquela benignidade e bondade. Bondade. Aquela pessoa que tem bondade, né? Outra pessoa que tem fé. Tem mansidão. Tem temperança. O que é uma pessoa temperada? É que nem um tempero. Se tiver muito salgado, fica difícil. Se ficar sem sal também, não fica bom, né? Então, aquela pessoa que é no ponto certo. Né? Tem aquela pessoa bem temperada mesmo, assim. Bem consciente. Não é uma pessoa que não é nem pro extremo e nem pro devagar demais. É uma pessoa no ponto certo. É que não é um tempero, né? Temperada. A palavra temperada é algo assim que vem no ponto certo. E contra estas coisas não há lei. Louvado seja Deus por isso, né? A vida no espírito pode ser comparada a uma árvore que produz bons frutos. Portanto, ela faz o bem porque alimenta todo o seu redor. Isto é, enquanto as obras da carne espalham o mal, pois além de prejudicar quem pratica, prejudica quem está em sua volta. As virtudes de Deus no homem trazem uma conduta aprazível a si mesmo e ao próximo. Quem tem natureza adâmica não consegue ter este fruto, pois ele é o resultado da habitação do Espírito Santo na pessoa. Então, os frutos é resultado do Espírito Santo na pessoa. Quem tem a natureza adâmica, o que é essa natureza adâmica? É aquela pessoa que ainda não teve o novo nascimento. Por isso que quando Jesus estava ali com Nicodemos, ele falou para Nicodemos, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Quando o Senhor estava falando com Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, o Senhor Jesus estava tentando implantar na vida de Nicodemos
o fruto do Espírito, porque ainda Nicodemos estava com a natureza adâmica. O que é a natureza adâmica? Aquela natureza de Adão, que todo mundo nasceu com ela, né? Nós nascemos, quando nós nascemos e ainda não temos o novo nascimento, não aceitamos ainda o novo nascimento, ainda nós estamos com aquela natureza pecaminosa, a natureza do pecado. Mas quando nós nascemos da água e do Espírito, nós passamos então a ter o fruto do Espírito, que é o amor, o gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Irmãos, não é fácil. Pregando assim para vocês, até parece que é fácil, né? Mas é difícil. É difícil porque todo ser humano, se ele não vigiar, ele pende mais para a obra da carne do que para a obra do Espírito. A Bíblia diz que a nossa vida é uma luta. A carne e o Espírito lutam 24 horas. O Espírito quer fazer as coisas de Deus e a carne quer fazer as coisas carnais. Eu não vou falar muito sobre isso daí agora, porque vai estender muito. Mas se vocês lerem aqui no livro de Gálatas, a partir do 19, vocês vão ver quantas obras da carne que tem. E o fruto do Espírito é só 9. Então há uma luta constante. O ser humano tem a tendência a, se ele não vigiar, em vez de ele ter o fruto do Espírito, ele vai ter a obra da carne. A obra da carne é terrível. É difícil ter o fruto do Espírito? É. Mas se você receber o Espírito Santo na sua vida, ele vai colocar em você esses frutos, e esses frutos você vai dar para Deus. Vai dar para Deus e para as pessoas que estão em sua volta. Uma pessoa que ela é dirigida pelo Espírito Santo é uma pessoa agradável, todo mundo quer ficar junto com ela. E uma pessoa que só vive na carne, geralmente as pessoas não gostam de gente assim. Não é verdade, irmãos? Eu não vou falar sobre a obra da carne hoje, mas numa outra oportunidade que Deus me der, eu quero falar conosco sobre a obra da carne. Ontem eu falei sobre os dons, né? Que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, quando Paulo escreve aos Coríntios, à igreja de Coríntios, sobre as diversidades de dons. E hoje eu estou falando aqui sobre os frutos, né? No livro de Gálatas também. Mas, irmãos, tudo é de Deus. Ninguém faz nada se Deus não capacitar cada um. Que bom que nesta noite, nós que somos ouvintes da Hora da Esperança, que estamos participando deste culto, possa rever os nossos conceitos e ver se em alguma área aqui desses 9 frutos não está qualificado na nossa vida, e nós precisamos pedir a Deus para que isso venha sobre nós, para que nós não escandalizemos a obra de Deus por não termos o fruto do Espírito. Porque falar em línguas não é fruto, falar em línguas é um dom. Tem um monte de gente aí que fala em línguas, mas não tem o fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito, eu vejo assim que tudo é de Deus, mas é algo muito importante na vida de qualquer pessoa. A pessoa que tem o fruto do Espírito, ela tira de letra. Quando vem um problema na vida dela, quando vem uma dificuldade na vida dela, ela tem o fruto do Espírito na vida dela, ela tira de letra. Porque se ela não tiver o fruto do Espírito, ela vai pender para a natureza adâmica, que são a obra da carne. Tá certo, irmãos? Qualquer dúvida, se eu falei alguma coisa que também que você acha que não tá certo, eu quero aprender com você. Então você coloca aí no comentário: pastor, eu achei que essa parte aí você se embaralhou um pouco, é de uma outra forma, eu quero aprender. E se você quiser continuar colocando ali as suas dúvidas no comentário, pode colocar, porque eu gosto de conversar com você. Você que é o meu ouvinte da Hora da Esperança, é com você que eu estou conversando. Eu quero que você
pela sua bondade, né? Que é um dos frutos que tem aqui, ó, bondade, né? Você compartilha aí esse vídeo com o máximo de pessoa que puder. E deixa um joinha também, um like, sabe por quê? Esse like, outro dia eu estava conversando com uma irmã, ela falou assim, pastora, olha, eu assisto todos os seus vídeos, mas nem deixo like, não deixo nada. Só que é importante o like, porque o like faz o YouTube entender que é um conteúdo bom. E ele vai compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Não é porque eu tô querendo levar like, a pastora quer levar like para ela, like. Não quero levar nada para mim. Eu quero que esse conteúdo que foi explicado aqui hoje passe para outras pessoas. Para outras pessoas que muitas vezes não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de ir para a igreja, né? Não tem tempo de participar de um estudo. E através dessa palavra, não é um estudo aqui, né? Porque, nossa, se a gente for fazer um estudo mesmo, a gente iria gastar mais de horas aqui. É uma pincelada, né? Em cima da palavra que achei interessante, que a irmã falou assim, que ela queria saber como receber o dom. E eu falei ontem que eu ia falar a diferença do dom e do fruto. Tá certo? Graças a Deus, né, irmãos? Porque a palavra de Deus é maravilhosa, né? A palavra de Deus é tão, assim, tão linda, né? A gente vai aprendendo todo dia, né? Todo dia a gente vai aprendendo que a gente tem que ser diferente, né? A gente tem que ser especial. Amém? Eu gostaria de estar orando para alguns irmãos que pediram oração no meu PV hoje. Irmã Marisete, queria também dar o testemunho do irmão Daniel, que ele estava com o médico falou que ele estava com uma trombose, pedir oração para nós, para as mulheres de oração. Eu já pedi oração e hoje a irmã já mandou o testemunho falando que fez novos exames e não deu mais nada. Então, irmãos, vamos continuar orando um pelos outros, levando a carga um dos outros, porque assim nós vamos vencer até o dia da vinda de Jesus, porque Jesus está voltando. Ele está muito próximo para buscar a sua igreja. Então, vamos continuar, não vamos desistir, amém? Coloque aí a sua mão junto com a minha. Eu creio que você já preparou a sua água aí para você estar tomando antes de dormir. E Deus que te abençoe, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez o Senhor fala conosco através do fruto do Espírito, Senhor. E se em nós está faltando este fruto, eu peço ao Senhor que venha colocar na nossa vida. Nós queremos ser diferentes, Senhor. Nós queremos ser longânimo, queremos ter benignidade, bondade, queremos ter fé, mansidão, temperança, ser aquela pessoa agradável, que todos gostam de ficar com a gente, Pai. Em nome de Jesus, que se há alguma coisa em nós que ainda não agrada ao Senhor, que nesta noite, através dessa oração, o Senhor possa estar nos libertando, tirando de nós tudo aquilo que não provém do Teu nome, Pai. Que nós possamos ter o exercício da disciplina que deve ser feito com mansidão, que é o espírito de mansidão, isto é, sem humilhação, mas com o espírito de brandura e humildade, para que haja restauração e não ruína completa. Então Paulo acrescenta que ao fazer isso ninguém deve se sentir orgulhoso, mas se atentar para si próprio e ver que está sujeito às tentações e erros semelhantes. Até mesmo aquele que vive também experiência com Deus, como Davi, que foi considerado um homem segundo o coração do Altíssimo, caiu. Então seu pecado ficou registrado nas Escrituras para servir de advertência quanto ao temor, à prudência, pois quem não vigiar também poderá cair da fé. Então nós temos que tomar cuidado, Senhor. Nós temos que vigiar, nós temos que andar segundo a vontade do Senhor, pedir ao Senhor que coloque em nós o fruto do Espírito e que nós sejamos uma árvore frutífera, que nós dê muito fruto para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. E através dos nossos frutos que o Senhor coloca na nossa vida, nós possamos receber os dons também para trabalhar na tua obra. Os dons que o Senhor colocar na nossa vida para nós sermos úteis para a obra de Deus,
para a edificação do corpo de Cristo, Pai. Em nome de Jesus eu te peço nessa hora, pela irmã Marinete, que pediu oração, pelo irmão Daniel também, que passou por esse momento de enfermidade, mas já está curado, e pela irmã Rebeca também, que pediu oração. Eu quero estar abençoando a vida deles. E todos os irmãos da Hora da Esperança que acompanham esta oração comigo. Ainda nós estamos no 6º dia da campanha com as mulheres de oração. O que queres que eu te faça, Pai? Nós estamos crendo no poder sobrenatural do nosso Deus, que tem todo o poder nos céus e na terra. Nós cremos na cura divina, nós cremos nas portas abertas, nós cremos que o Senhor pode restaurar vidas que estão precisando de um milagre. Pai querido, coloca as tuas mãos sobre cada um agora, do alto da cabeça até as plantas dos pés. Cerca esta casa com uma roda de fogo, manda os teus anjos ao redor deste lar, desta família, guardando, livrando de todo o mal, de todo o perigo, do acidente, da bala perdida, do sequestro. Pai, eu quero apresentar as crianças diante de ti, as crianças da igreja, as crianças deste bairro. Pai, que eles venham entender que há um Deus soberano na terra. Quero apresentar os pais, Senhor, que eles venham aprender a educar os filhos segundo a palavra de Deus. Ó Senhor, a tua palavra diz: ensina a criança no caminho que eles devem andar, porque até quando for grande não se desviará deles. Ó Pai querido, coloca as tuas mãos. Levanta professores da escola bíblica dominical, levanta professores nas escolas, meu Deus, para dar aula da tua palavra. Levanta na igreja pessoas compromissadas com as crianças. Em nome de Jesus, eu te peço essa benção para a nossa igreja, que o Senhor levante pessoas ali para trabalhar com a parte do ministério infantil. Em nome de Jesus. Pai, eu apresento todos os departamentos da igreja diante de ti, para que o Senhor venha levantar homens e mulheres compromissados com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Foi aí mais um culto ao seu lar, a Hora da Esperança. Que o Senhor consagre a tua água que você vai beber, que esta água sirva de remédio para a tua vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus, né? Estou muito feliz com todos vocês, porque está sendo uma bênção este culto ao seu lar, a Hora da Esperança. Tem pessoas que pensam que eu comecei agora, mas não, irmãos. Desde 2021 que eu faço culto à Hora da Esperança. Eu comecei fazendo pelo WhatsApp. E depois a minha filha fez um canal no YouTube para mim. Então eu já faço desde 2021 este canal. E sempre, às vezes, eu pensava em parar. Falava, vou parar, acho que eu não vou continuar mais. E Deus usava alguém para falar comigo. A senhora não vai fazer o culto hoje? Não vai ter culto? E ali Deus me impulsionava a fazer este culto à Hora da Esperança. É algo muito simples, né? A gente não tem aquela mídia, né? Como muitas pessoas do YouTube aí tem. É algo simples, mas pode ter certeza que tudo que é falado aqui vem da parte de Deus para nós. Para nós. Amém? Deus que te abençoe. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Até amanhã. Um abraço para vocês, tá bom?